A palavra do Senhor hoje está em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 2, que diz: Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Versículo 3: E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Versículo 4: Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Ou seja, se não te arrependeres. Meu irmão, essa é uma palavra que nos faz refletir, nos faz repensar como estamos servindo ao Senhor. A palavra do Senhor já nos revela aqui no começo, o Senhor Jesus Cristo já nos traz uma revelação aqui de suma importância e que nos faz refletir. Ele diz assim: conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência. Meu irmão, o Senhor já começa dizendo que conhece as nossas obras. Isso nos faz refletir como tem sido as nossas obras perante o Senhor. Será que tem sido obras boas? Será que tem sido obras que agradem a Ele? Meu irmão, porque no versículo 2, versículo 3 de Apocalipse 2, o Senhor Jesus Cristo, ele começa nesses dois versículos elogiando a igreja de Éfeso. Ele começa rasgando elogios à igreja de Éfeso. Ele começa dizendo que a igreja de Éfeso é uma igreja que trabalha, é uma igreja que tem paciência, é uma igreja que sofre por causa do nome dele, é uma igreja que é fundamentada na palavra, ou seja, ela tem a sã doutrina, é uma igreja que tem bons ensinamentos, é uma igreja que acha aqueles que se dizem apóstolos, eles acham eles mentirosos. Por quê? Porque Éfeso era uma igreja que tinha doutrina, que tinha palavra, que tinha um bom pastor, né? O chamado filho na fé do apóstolo Paulo, Timóteo, era o pastor de Éfeso. Ou seja, uma igreja implantada ali pelo apóstolo Paulo. Porém, no versículo 4, o Senhor Jesus Cristo já começa a expor o grave erro da igreja de Éfeso. E trazendo para os nossos dias, é um dos graves erros que a igreja atual tem. Nós precisamos refletir, nós precisamos repensar, nós precisamos desligar o botão do crente automático, nós precisamos voltar ao Evangelho, nós precisamos urgente, porque o Senhor conhece as minhas e as suas obras, o Senhor conhece as nossas obras, tudo está nu e patente aos seus olhos. E a igreja de Éfeso, mesmo tendo boa doutrina, mesmo tendo bom ensinamento, mesmo tendo conhecimento da palavra, ela estava errando por deixar o primeiro amor, por deixar de praticar o primeiro amor. Ou seja, versículo 2 e 3, o Senhor Jesus Cristo elogia. No versículo 4, o Senhor Jesus expõe o erro de Éfeso. E agora no versículo 5, no versículo seguinte, o Senhor traz uma advertência para a igreja de Éfeso. Meu irmão, a advertência é: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, senão, brevemente a te virei, e tirarei o teu castiçal, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Nós precisamos urgentemente rever os nossos conceitos. Nós precisamos urgentemente nos examinar, como está naquele texto lá que a gente usa todo mês, né? Na ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios, capítulo 11,
Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos nos examinar mais. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntar que tipo de cristãos temos sido. Que tipo de cristão estamos sendo. Quais têm sido as nossas obras. Sabe por quê, irmãos? Porque não adianta de nada a gente estar na casa do Senhor, louvando, pregando, falando do seu amor, porém de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem temor, sem fervor espiritual. Nós precisamos cantar louvores a Deus, pregar a palavra de Deus, mas com amor, com temor. Nós precisamos fazer para o Senhor o nosso melhor. Nós precisamos de fato, irmãos, voltar ao verdadeiro evangelho, olhar para dentro de nós e ver onde estamos errando. Porque, irmãos, se estamos assim como a igreja de Éfeso, nessa frieza espiritual, nessa falta de amor, porque o princípio de tudo, irmãos, é o amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, e aí vai o apóstolo Paulo já ali, trazendo ali à tona o verdadeiro motivo, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque se nós não amarmos, estaremos inseridos naqueles que o amor já se esfriou, e aqueles em que o amor já se esfriou, infelizmente, será tirado do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependerem. Nós precisamos ter um choque de realidade. Nós precisamos voltar a ouvir o verdadeiro evangelho e parar com essas bizarrices que anda por aí, e parar com essas coisas, esses evangelho coutilizado, essas coisas que não está na Bíblia, que Jesus não ensinou, que os apóstolos não ensinou, que os profetas não ensinou, que ninguém ensinou, e o povo, infelizmente, irmãos, é a apostasia que estamos atravessando. O amor de muitos se esfriou, mas o desvio da fé é notório. Nós precisamos voltar, repito, ao Evangelho. Nós precisamos olhar para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos tomar posição como igreja do Senhor. Nós precisamos nos examinar para ver como está sendo, como estamos fazendo assim a obra de Deus aqui nessa terra. Ele conhece as nossas obras, Ele sabe as nossas obras, Ele sabe se de fato estamos fazendo tudo para Ele com amor, com fervor e com dedicação. Nós precisamos então pensar no que o Senhor Jesus Cristo falou para a igreja de Éfeso e assim aplicar em nossas vidas, e assim trazer para as nossas vidas, porque a palavra de Deus não é para ser apenas lida, né, mas para ser aplicada, né, porque os que ouvem e não praticam, assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e a gente já sabe o final da história, né? Então nós precisamos estar firmados, arraigados na rocha que não se abala, que chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus. Que você possa ficar com essa meditação, que sirva de edificação para a tua vida, mas que você se lembre todos os dias, Jesus Cristo está voltando e nós precisamos cumprir a carreira que nos foi proposta. Para assim como o apóstolo Paulo, no final da nossa jornada, nós também poder dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas o mais importante ainda, guardei a fé. Porque nós somos soldados de Cristo, estamos em uma guerra espiritual e ela não cessa, é uma guerra que não cessa. É uma guerra que não é contra a carne nem contra sangue. Então nós precisamos lutar, nós precisamos batalhar, nós precisamos usar as estratégias que o Senhor nos entregou, nós precisamos usar toda a armadura de Deus, como está em Efésios 6, para que possamos resistir o dia mal, para que possamos avançar e avançar para o alvo que é Cristo Jesus. Que você possa ficar com essa rápida meditação, que Deus abençoe e até a próxima, se assim Deus permitir.